E aí, gente boa, tudo bem? Meu nome é Lulu Abrantes, eu sou aqui do canal Desmatrix e no vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu tô lendo e os que eu já li, tá? É mais um vídeo da série Lendo e Lidos. Eu não sei se é relevante mencionar, mas assim, eu tinha pensado em fazer essa série apenas com 2 vídeos, tá? Um no meio do ano e um no final do ano. E talvez um no início para mostrar os livros pretendidos, porque assim, a minha meta que eu coloquei é de um livro por mês, minimamente, tá? Para mim é um grande desafio pela vida corrida que eu tenho. Mas então o que eu fizer daí pra frente é lucro. Então, como eu iniciei o canal tem pouco tempo, não foi no início do ano, então assim, a partir do ano que vem eu vou fazer um no início do ano dos livros que eu pretendo ler, embora eu seja muito uma pessoa assim de intuitiva, né? Então eu pego o livro me chama. Ah, nesse momento aqui, ó, não. Aí eu vou fazendo estrategicamente conforme um assunto puxa o outro e tal. Não gosto de ficar me botando muito numa grade assim, a cumprir. Eu acho que as coisas têm que fluir e tal, mas de qualquer forma eu pretendo fazer esse vídeo no início do ano que vem com a minha pretensão de leitura, né? E aí no meio do ano eu pego e exponho os que eu já li, os que eu estou lendo, e no final do ano eu mostro os que eu já li, os que eu estou lendo e faço uma conclusão, né? Isso é bom porque me estimula, tá? É uma forma de me estimular na leitura. Mas vamos lá, no vídeo anterior eu esqueci de mencionar um livro que eu já tinha lido, e então eu tô acrescentando ele agora. Na verdade eu já li no primeiro semestre, se não foi o segundo, foi o terceiro, ou li ao mesmo tempo que com o segundo, que foi A Voz do Silêncio. Eu não sei se eu li depois ou junto, provavelmente junto, que é esse aqui, ó. Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira. Eu tenho um outro livro do Paulo Vieira chamado Poder da Ação, que eu ainda não li, tá? Esse livro aqui, ó, ele é todo cheio de tabelinha, questionáriozinho, coisas, espaços interativos, tá? Porque ele é coaching, ele estimula o autodesenvolvimento, a autopesquisa, a autopercepção, e aí eu gosto de fazer as anotações nos livros, tá? Na maioria dos livros eu escrevo, eu faço anotação, tudo, sem problema nenhum. Mas esse tipo de livro aqui, que provavelmente é bom você voltar nele tempos depois para ver o que você melhorou e tudo, então eu não gosto de escrever nessas partes interativas o, o que ele pede, né? Eu faço num papel separado. E aí eu guardo para depois ver o que houve de evolução, o que houve de involução, enfim. Mas as anotações da parte do texto que eu apreendi, que eu quero me chamar a atenção, eu escrevo aqui. Mas a parte de interação eu deixo separado, porque em geral, eu volto no livro depois, assim, de um ano e meio e tal. Eu pretendo voltar nesse livro. Eu ia ler em seguida desse aqui O Poder da Ação, mas aí eu ia ficar com overdose do autor, então eu preferi fazer uma outro tipo de leitura, tá? Então esse aqui foi um livro que eu já li no semestre passado, eu só tô acrescentando o que ficou faltando no outro vídeo, tá? Então vamos lá. No vídeo anterior eu mostrei uns livros que eu tava lendo, e alguns deles até na rua. Teve um que eu li só na rua. O outro foi metade na rua, metade em casa. E o outro foi metade na rua, metade em casa. Que então foram esses livros aqui, ó. Tá? Bom, não deu pra ver. Eu vou mostrar. Qual que eu terminei primeiro? Bom, esse aqui, ó. Comande Sua Vida com o Poder da Mente, da Seishi Noye. Tá? Eu terminei de ler o livro. Da outra vez que eu mostrei o livro, eu tava lendo ele ainda. Eu terminei de ler, adorei essa aquisição desse livro. Me estimulou a buscar outros títulos da Seishi Noye. Já tô com uns 5 livros deles lá. Já até visitei uma das filiais lá, eu já até fiz um vídeo sobre isso. Eu recomendo super esse livro aqui, tá? Então eu terminei de ler. Ele é um livro que fala sobre as afirmações positivas, né? Eu já expliquei em outro livro. E
E na verdade é mecânica quântica. Para quem tu estuda mecânica quântica, vai enxergar muita coisa de mecânica quântica aqui nesse livro, tá? Eu recomendo. Outro livro que era rapidinho de ler também, que eu gostei muito, ó. Esse aqui, Dinheiro, Trabalho e Espiritualidade. Eu terminei de ler o livro, sempre rabiscando. Esse livro aqui eu também li andando. O Osho não escreveu livro algum na vida, tá? Então, para quem não sabe, ele nunca escreveu um livro. Todos esses livros aqui, ó, foram compilações das palestras do Osho. Então, o pessoal vai reunindo os assuntos. E esse livro aqui, eu te confesso que ele, apesar de ter vários tapas na cara, eu esperava mais a respeito do assunto em si. Eu acho que não ficou muito bem amarrado. O pessoal só trouxe apenas a compilação de cada assunto desse, mas eu achei que ficou uma coisa meio desamarrada, entendeu? E o que o pessoal trouxe não me bateu muito assim, não me deu entendeu? Eu não fiquei muito assim de queixo caído, não. Tem umas partes que dá um tapão na cara, que ele te traz um vislumbramento, uma coisa, mas eu esperava mais desse livro aqui. É fogo as expectativas, né? Mas de qualquer forma, recomendo a leitura. É um livrinho fininho, tá? Então vale a pena. O livro em si vale a pena. Esse livro aqui eu tava doida pra terminar, cara, que eu só li na rua esse. As Chaves Mestras das Riquezas do Napoleão Hill. As Chaves Mestras das Riquezas do Napoleão Hill. Esse livro aqui eu só li na rua, não li uma página desse livro em casa. Esse livro, quando eu comprei, velho, caindo aos pedaços. Já comprei assim, ó, amarelo, livro antigo, não sei nem o ano disso, não tem nem o ano desse livro aqui, ó. E aí eu, enfim, leio andando na rua e rabiscando. Gostei muito desse livro. Embora o Napoleão Hill, como ele era de uma época do início do século passado, tem umas partes aqui do livro que a gente tem que contextualizar, tá? Eu não vou entrar no assunto exatamente agora. Não é que eu discorde dele, tá? Para a época era o correto, mas hoje em dia acho que as coisas mudaram, então tem que fazer uma adaptação, tem que fazer uma devida adaptação aqui da situação, tá? Fora o fato que ele é muito patriota e nacionalista lá americano, então né? Então tem muita coisa aqui que ele traz muito específico do contexto norte-americano, que pode ser usado como parâmetro para cá, pra gente usar até como exemplo e tudo, mas também tem que dar uma filtrada. Tá? Então, assim, esse aqui é um livro até que eu recomendo. Eu fiz várias anotações dele, eu vou fazer um livro específico dele, que eu tenho vários outros livros do Napoleão Hill também. Quero fazer a série. Então, assim, ele tem edição nova, tá? Ele tem edição nova desse livro, não é difícil de achar para comprar. Então, agora eu vou entrar na série de livros que eu estou lendo, que é apenas 2, tá? No caso aqui, ó, esse eu tô lendo na rua. Como entender o efeito sombra em sua vida, da Deb Ford. Existe um documentário chamado Efeito Sombra no YouTube, que é fácil de achar. Muito bom o documentário. Tem o livro do documentário, que é mais ou menos o que fizeram do Segredo, né? O documentário e aí depois fizeram o livro. Esse livro aqui já é um segundo livro em cima da história do documentário. A Debbie Ford, essa senhora aqui, que ela já até faleceu, acho que em 95, 93, ela teve câncer e tudo, mas ela jovem, com 57 anos, ela faleceu e tudo. Esse livro aqui é gostosinho de ler. Você vai lendo, não dá nem vontade de parar para sublinhar nada. Que é como se ela estivesse conversando com você, fazendo uma terapia com você. Então, eu tô lendo ele na rua, que ele, apesar dele ser grande assim, tudo, ele vai uma leitura muito fácil. E ele é um livro que eu tô usando para complementar os estudos que eu tô fazendo desse autor aqui, que é o Joel Goldsmith. Tá? Esse aqui eu comecei a ler
ontem, A Arte de Curar pelo Espírito. Bom, eu fiz um videozinho sobre o Joel, depois se a pessoa quiser acessar lá, aí eu já botei minhas bandeirinhas aqui. É um livro que tem que ser lido no mínimo várias vezes, todos do Joel Goldsmith, né, para quem quer estudar. Então, assim, é um livro de estudo para mim. E aí, esse aqui foi o primeiro que eu li, ó, O Caminho Infinito, para quem não viu em outro vídeo. O Caminho Infinito foi o único livro que o Joel Goldsmith escreveu de próprio punho, depois de ter experiências místicas, fruto de muita dedicação, meditação, estudo, vida espiritual, tá? Aí ele escreveu esse livro aqui. Esse aqui é a versão menorzinha de bolso. Eu já li 2 vezes. Eu li a segunda vez recentemente, que eu pretendo começar a fazer os vídeos da série do Joel com esse aqui. Então eu reli, né, e vou ver antes, de repente, de fazer o primeiro vídeo desse, reler pela uma terceira vez, tá? Então eu tô lendo, comecei a ler, já tô no iniciozinho da Arte de Curar pelo Espírito. E aí o terceiro livro que eu vou ler dessa série aqui é O Trovejar do Silêncio. E depois A Praticando a Presença. Aí depois tem vários outros dele, eu tenho até o Suprimento Invisível, vou adquirir mais outros. Mas seriam esses 4 primeiros essenciais aí. E aí esse autor aqui, eu tô fazendo estudo lá com o... Estudo pelo YouTube, tá, gente? Tem o professor Sandro Lambert, da Psicanálise da Alma. Ele fez uma série, o curso Terapia Caminho Infinito lá do Joel Goldsmith na internet, no canal dele, tá? É gratuito, são 56 aulas para ele introduzir o assunto. E ele tem as classes privativas do Joel Goldsmith, que é um estudo mais aprofundado do Caminho Infinito, especificamente. Eu não participo das aulas privativas, adoraria, mas não participo. Então eu fico só nas aulas gratuitas que estão lá. E aí tô fazendo, como ele fala, uma terapia autocognitiva, que seria autodidata, né, no caso. Então tô fazendo uma terapia psicanalítica autodidata através da psicanálise da alma, da mecânica quântica, que ele enxerga nesse livro aqui, nesses livros, tá? E aí ele diz o seguinte, porque como muita gente não conhece o Joel Goldsmith, né, então ele dá uma sugestão para a pessoa mais ou menos entender do que se trata e ver se interessa. Ele dá como uma sugestão, inclusive ele tem um curso lá que é o Deepak Chopra, tá, que é aquele médico indiano que já se tornou famoso aí pelo Brasil e pelo mundo. Esse livro aqui também dele é bem famosinho, é fácil de achar em sebo. O pessoal não dava valor, não sei porque não entendeu o livro, entendeu? Porque isso aqui deveria ser difícil de encontrar, porque a pessoa ficar com o livro para poder voltar nele sempre. Né? Mas de qualquer forma é fácil de achar no sebo, é fácil de achar PDF na internet. As 7 leis espirituais as 7 leis espirituais do sucesso, ou como ele disse, que poderia ser dito as 7 leis espirituais da vida. Tá? Então eu até faço uma conotação, um cotejo com as leis do Kybalion. Tá? Então o Deepak Chopra fala a mesma coisa que o Joel Goldsmith, mas cada um dentro da sua poesia, como eu falei, porque ele tem origem indiana, oriental, e o outro tem origem ocidental e cristã. Então, mas os dois falam em síntese, em essência, a mesma coisa. Então, como ele é um livro fininho, que você também lê rápido, embora o conteúdo, tipo assim, você lê rápido, tá? Mas o conteúdo é abstrato e profundo. Então, toda vez que tem um livro desse, eu recomendo que você leia com calma, já sublinhando e anotando as coisas para você não perder tempo, né? O Sandro até recomenda que a pessoa, nas primeiras leituras, leia o livro assim, de forma escorreita, do início ao fim, um livro comum. Aí a pessoa, a princípio, dependendo do nível dela, vai ler, não vai entender muita coisa, não vai absorver muita coisa, volta no livro já
e de repente começa a ler mais atenciosamente, de repente até já começa a sublinhar. Como eu não tenho muito tempo e eu já tô numa pegada, então quando eu pego um livro, eu já pego o livro com a lapiseira e a borracha e o caderninho do lado. Porque depois, para resgatar certas informações, fica mais fácil para mim do que eu ter que ficar procurando o negócio no texto. Então, assim, é um livrinho fininho, tá? Tem vários desse livro no sebo. E aí você, depois que lê isso aqui, você já tem uma noção do que vem pelo Joel, sendo que o Joel é uma coisa muito mais profunda, muito menos comercial, tá? E aí, enfim, não vou me adentrar muito porque é um assunto muito específico para esse vídeo. Aí, aproveitando de lambuja aí um bônus no final do vídeo, né, falando em Deepak Chopra, eu só quero mostrar 2 livros dele que eu tenho, são os únicos 3 livros que eu tenho do Deepak Chopra, pelo menos físico. Eu devo ter mais alguma coisa em PDF, mas eu nem procurei. Que é A Cura Quântica, tá? É um livro que o Hélio Couto falou que é simplesmente maravilhoso. Professor Hélio Couto. Para variar, eu comprei no sebo. Eu ainda não li ele, tá? Mas eu acredito. É um livro recomendado pelo professor Hélio Couto. E esse aqui é O Caminho do Mago. Esse aqui até foi citado pelo Yuri Levi, que é um rapazinho na internet aí, yogi, professor de yoga, é bonitinho ele, todo animado e simpático. Ele tem uns top livro dele lá e ele colocou esse livro aqui, e aí quando eu fui ver eu já tinha o livro. Eu não li. A minha tia leu, eu dei pra ela ler, ela disse que gostou. Tem a ver aqui a historinha do Merlin. Eu tô pra ler esse livro. Ele é uma coisinha mais leve, ele coloca os ensinamentos aqui dentro de uma historinha que ele criou, se eu não me engano. E aí fica legal de dar uma leveza, né? Porque como eu tenho muita leitura pesada de estudo, entendeu? Aí às vezes você pega um livrinho desse assim mais lúdico, mas que não deixa de ter ensinamentos, né? Você não tá perdendo tempo com coisa fútil, tá? Então, hoje mesmo, por acaso, num dos comentários do vídeo das aulas do professor Lambert lá, que eu tô terminando de ver, de Deepak Chopra, tinha um rapaz recomendando esse livro. Enfim, então esses foram os livros desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é só pra mostrar o seguinte, eu vou até comentar um negócio. Eu gosto muito da Meia Andrade, que é uma moça brasileira que tá morando lá nos Estados Unidos, e ela é do canal Temporariamente Humana. E aí quando eu comecei a ver a May, e eu meio que dei uma acompanhada na evolução dela, eu falei, nossa, essa menina tá fazendo muita coisa parecida com o que eu gostaria de fazer e que eu já tô pensando de fazer há um tempão, né? E aí, eu gosto muito dela, né? A forma didática, a simpatia dela, realmente ela estuda e tudo. Ela também foi ressonante do Hélio Couto, se não foi, ainda não sei. Mas tá prosperando, graças a Deus, o pessoal tá entrando em ressonância com ela, assim, aumentando o público, fazendo, acho que ela lançou um cursinho agora e tal, e aí ela tava comentando dessa história de você ler vários livros ao mesmo tempo, é um vídeo recente, né, e aí ela deu algumas dicasinhas e tudo de como ler vários livros ao mesmo tempo, e aí eu me identifiquei, porque eu tenho essa sede de conhecimento, então eu tenho que aproveitar. Então na rua eu leio um e em casa eu leio outro. No caso aqui nesse momento eu tô lendo esse aqui que é mais fácil de ler. A leitura é mais... Eu avaliei que a leitura é mais gostosinha de ler, é uma conversinha. E ela vai explicando assuntos que você tem que elaborar e tem que digerir, tá? Porque o assunto sombra, para quem não sabe, todos nós temos sombras, tá? E são sombras que são produtos do ego ferido. E o ego ferido é algo que acontece desde quando a gente é criança, de tenra idade, por conta das ignorâncias atávicas que os nossos pais passam pra gente, não é por mal.
né? Então a gente vai crescendo com o ego ferido e vai criando máscaras, vai criando sombras, e essas sombras elas ficam a nível inconsciente, no subconsciente, muitas vezes são elas que comandam as nossas vidas, nossas atitudes, são elas que alimentam as nossas crenças limitantes, nossos paradigmas, nossos medos, nossas autossabotagens. Então, todo o pano de fundo de toda decisão que a gente toma na vida, que tem a ver com alguma negatividade, a emoção de pano de fundo que existe é o medo, né? Isso é dito, o Prem Baba no Propósito fala isso, o Eckhart Tolle no Poder do Agora fala isso, esse livro fala isso. Isso é uma verdade já que está estabelecida, porque são assuntos de psicologia e psicanálise aplicados, tá, no livro. Então, assim, é muito importante as pessoas terem noção das suas próprias sombras, porque elas aqui, porque assim, o subtítulo do livro é Por que as pessoas boas fazem coisas ruins, né? Então, às vezes a pessoa tem uma vida normalzinha, tudo, faz de tudo, uma boa pessoa, um bom cidadão de bem, não sei o que, e de repente comete uma atrocidade. Por quê? Porque tá com um monte de doença lá dentro, né? O ego ferido, o ego doentio, um monte de coisa reprimida, um monte de coisa obscura que não trata, a pessoa vai solapando tudo, entendeu? Não busca uma terapia porque quer bancar o durão, aí vai metendo várias máscaras, vai se fazendo de vários personagens e a coisa vai passando batida até que um dia o negócio estoura. Ela faz uma analogia, inclusive, da bola de praia que você afunda na água e você fica pressionando aquilo ali um dia, uma hora a bola espirra e vai tudo quanto é água para tudo quanto é lado, na sua cara, na cara de quem tá do seu lado e tal. Então, assim, se todo mundo tivesse noção do que é ego, superego e self, né? Isso dentro de uma colocação junguiana, psicologia junguiana, Carl Jung, dessa estratificação da consciência, que a consciência é uma só, tá? Tanto ela é individuada como no todo, é tudo uma coisa só. Então, só que o ser humano, ele tá com a consciência estratificada para poder ter o ego, para poder agir na matéria, tá? E aí, então, a gente acaba misturando todos os assuntos, mas enfim, é isso. Então, assim, é muito importante esse assunto aqui. Se as pessoas tivessem noção, fizessem uma autopesquisa para avaliar quais são as suas sombras, né, as suas feridas de ego e trabalhar as sombras, veja bem, o ser humano é dual, ele vive de sombra e de luz e de sombra, porque só existe a sombra porque existe a luz, e existe a luz porque existe sombra, e, né, uma coisa não existe sem a outra. Não existe só luz, não existe só sombra. Então, assim, quando você toma consciência da sombra, você joga a luz na sombra, você toma conhecimento dela, mas ela não vai deixar de existir. Você apenas vai conviver com a sua sombra, vai aceitar a sua sombra, vai lidar com ela, entendeu? E vai se autoconhecer. Quando você perceber que a sua sombra está se manifestando, você vai trazer a sua luz para essa sombra que está atuando, para dar uma amenizada nela. E aí, conforme você vai controlando isso, as suas emoções vão melhorando, né? Você tem um autodomínio. E isso vai se refletir em todos os aspectos da sua vida, em todos os setores da sua vida, tanto nos visíveis quanto nos invisíveis. Então, o professor Sam Lambert diz que não tem como a pessoa chegar ao caminho, a iluminação sem trabalhar as sombras. Não adianta ficar no pensamento positivo, no poder do pensamento, se você não trabalhar suas emoções, porque a verdadeira cocriação só acontece com a emoção, com o sentimento. Entendeu? Então, às vezes, você demora mais para conseguir as coisas porque você tá com sentimentos reprimidos, escondidos lá naquela sombra, naquele cantinho sombrio, tem um monte de coisa enfunhanhada lá, entendeu? Mas enfim, já só quis colocar esse assunto assim, aproveitando o ensejo desse livro aqui, porque isso aqui tinha que fazer parte da cesta básica de qualquer ser humano. O pessoal tinha que ler sobre isso todo dia no café da manhã. É isso. E o Joel Goldsmith eu vou ler antes de dormir, porque é um assunto mais profundo, mais denso, porém é um assunto que eu quero que o meu subconsciente absorva o quanto antes, porque isso aqui
é o caminho da unificação com o todo, individuação dessa consciência estratificada, unificação com o todo, equilíbrio emocional, cocriação consciente, tá? Mecânica quântica aplicada na vida prática, tá? Dentro de uma vida da disciplina da alma, numa vida de meditação, estudo, em que você busca o reino e tudo mais vos será acrescentado, entendeu? Você vai direto pro caminho da iluminação. Uma pessoa falou assim para mim esse ano: imagina, você nunca vai se iluminar. Você nunca vai se iluminar. Isso aí, tipo... Aí eu fiquei pensando, bom, a pessoa que me falou isso tem vício em droga, tem vício em álcool, fuma, tem uma preguiça atávica, uma preguiça crônica, uma pessoa que leva uma vida de churrasco, futebol, full time, entendeu? Não prospera na vida e tudo e tal. E eu fiquei pensando, realmente, ele pode ter razão. Essa pessoa pode ter razão de eu realmente não me iluminar. Não nessa vida, de repente. Mas eu já estou no caminho e não tem volta. Então, assim, estar no caminho já é alguma coisa, né? Então, a pessoa está desperta e no caminho já é uma coisa. Pode ser que demore algumas vidas para eu me iluminar. Eu tô apreciando a caminhada, né? Um dia ele vai também despertar e começar a caminhada dele. Aí vamos ver se ele vai me alcançar, né? Vamos ver. Mas enfim, foi só a minha sombra falando aqui. Mas enfim, é porque a gente sempre se depara com pessoas que sem querer, por ignorância, querem te botar para baixo, né? E aí você tem que não deixar que isso te afete. Isso também é um trabalho com a sombra, né? Então tá, já falei pra caramba, eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Depois vocês me falam aí o que vocês estão lendo, tá bom? Deixa um joinha aí pra mim. Se você quiser deixar uma sugestão de vídeo, alguma leitura, então pode escrever aqui, ó. Aqui, ó, Instagram, ó, Desmatrix. E esse dólar aqui, ó, esse é $1 que eu tenho aqui de verdade, tá? Ele é autografado pelo Dr. Lay Ribeiro, quando ele lançou o livro Prosperidade. E aí eu tenho o livro autografado. E aí ele escrevia, ele autografava o dólar e botava dentro do livro $1. Quem sabe de mim, conta aí se você tem o livro autografado e o dólar autografado do Dr. Lay Ribeiro. Tá bem? Ó, um beijo, obrigada e Desmatrix.